Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Os nossos campos estão cada vez mais silenciosos. A andorinha, por exemplo, diminuiu 40% nos últimos 20 anos em Portugal, enquanto uma em cada 4 espécies de aves florestais está em declínio e as aves que dependem das zonas agrícolas têm também sofrido declínios alarmantes que chegam a 2/3 em toda a Europa. Na SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, estão cada dia que passa mais apreensivos e precisam da nossa ajuda para trazer de volta, esta natureza perdida. Rui Borralho, diretor executivo da SPEA, vai explicar o projeto da criação da Rede Nacional de Santuários de Aves com habitats protegidos e monitorizados para reverter este terrível declínio da avifauna. Olá, Rui, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo, muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um grande prazer também estar a falar contigo, é agir, porque de facto os números são muito alarmantes. Antes disso, tu nasceste em 22 de dezembro, é engraçado, porque tu és daquelas pessoas que levam sempre no Natal desde pequenino. É verdade. É um presente um bocadinho maior agora, porque é Natal já é anos e portanto é as duas coisas. É verdade, toda a vida não tive, enfim, combinei as duas componentes, os presentes de aniversário e os presentes de Natal, de uma só vez. Tu também moras em Sintra, uma paisagem cultural da humanidade desde 95, portanto vai fazer 30 anos este ano, o que é um verdadeiro privilégio. E para a tua área das aves também é? Sim, é bastante interessante do ponto de vista das aves. Enfim, há diferentes áreas em Portugal que são talvez mais interessantes. Mas, os Açores e Madeira, por exemplo? Sim, mesmo em Portugal. Mesmo cá no continente. Sim. Mas tem, na verdade, várias espécies de aves e de outros grupos biológicos também muito interessantes. Por exemplo, águias de Bonelli, que é uma espécie bastante rara, falcão peregrino, melro das rochas, enfim, tem vários. Que é das aves mais rápidas, se não a mais rápida do mundo, é possível? Sim, falcão peregrino é o animal mais rápido da Terra. Da Terra é impossível. Exato. E há na zona dos Açores, é isso? Ou no país todo? Ou sim, neste caso... Na zona de Sintra, estou a dizer em Sintra, desculpa. Sim, ele já esteve pior, essa é das espécies que já esteve pior do que está, felizmente. Apesar de tudo, há várias espécies que estão melhor do que já estiveram. Na zona de Sintra, próximo do Cabo da Roca, existem vários casais de falcão peregrino ao longo da costa rochosa. Falaste do Cabo da Roca, tem uma história curiosa contigo, porque tu é uma zona muito acidentada. E tu, um dia em que faltaste às aulas do ISA, estavas em agronomia, tu és silvicultor, estavas a tirar a tua engenharia florestal e foste observar aves próximo do Cabo da Roca e houve uma altura em que tropeçaste e caíste e podia ter sido muito perigoso. É verdade, porque... Eu, na verdade, durante a primeira vez que observei o meu primeiro chapim azul com binóculos em agronomia, na Tapada da Ajuda. Foi lá, na Tapada da Ajuda, do sítio das aulas? Exatamente. Que é uma coisa raríssima, é muito bonito, um pássaro lindo de morrer. É muito bonito. E ficaste fascinado. E fiquei fascinado, eu gostava sempre muito de bicharada, mas na altura comecei a observar aves com binóculos e a diferença foi os binóculos. Sim. E desde esse dia, nesse ano, nunca mais fui uma unical. E conseguiste ser o melhor do curso, atenção, é preciso dizer isso, não estás aqui a advogar o absentismo. Não, é verdade. Não, incrível, e passaste a ir a observar todos os dias. E observar aves, ou para a Tapada da Ajuda, não entrava nas aulas, mas ficava lá na Tapada, que são 100 hectares, ainda dentro tem bastante. 100 hectares, é incrível, tem uma vinha dentro de Lisboa, que as pessoas não têm noção. Coisa. Tem prados, tem montado, tem floresta, é muito interessante. É incrível. E de vez em quando ia também para o Cabo da Roca, porque como sou de Sintra, a zona do Cabo da Roca é muito interessante, por causa de sobretudo na altura do outono e o início do inverno, há muitas aves que são muito raras, que estão ali de passagem, que acompanham a costa. Vão lá nidificar e... Não, que estão de passagem, imigração. Só mesmo de passagem? Ok. Embora também tenha, na primavera vão nidificar. E então nesse dia em particular vi uma espécie que eu nunca tinha visto, que é o melro de peito branco, que é uma espécie que não nidifica em Portugal, mas que passa raramente e ocasionalmente, e fiquei tão entusiasmado que estava a ver com os binóculos, e tanto com os binóculos não vi onde é que pôs os pés, e então próximo do Cabo da Roca realmente caí da falésia, mas consegui virar-me a tempo e segurar-me num
um ramo a cerca de 4, 5 metros abaixo e fiquei ali com o coração aos pulos. Foi mesmo por pouco. Ninguém sabia que eu estava lá, nem os meus pais, ninguém sabia, nem os meus colegas, estava sozinho. Podia ter sido o pior. Enfim, por pouco não estava aqui. Bem, Rui, ainda há 2 meses caiu lá um ucraniano que partiu as pernas, por acaso foi resgatado com vida. Eu lembro sempre daquele, e isto é cíclico, todos os anos morre lá alguém, um homem ou uma mulher, cai de um trilho, pronto. É verdade, eu lembro daquele há 10 anos, foi aquele casal de polacos que caiu a tirar uma selfie e os filhos assistiram a tudo, os pais a morrerem, e é impressionante. É um sítio de facto perigoso e tem os seus riscos. Falaste estás a falar agora aqui em campanhas onde tu já estiveste envolvido, por exemplo, e falámos dos Açores também, do Priolo, por exemplo, é uma coisa onde tu estiveste envolvido, não é? Sim. Aliás, com uma campanha de crowdfunding? Ou... Foi uma campanha de crowdfunding, foi a primeira campanha de crowdfunding da CP, na altura não pertencia à CP. Okay. Aliás, eu fui um dos fundadores da CP, sim, esta Sociedade Portuguesa para Estudo das Aves. Exato. Fui da primeira e da terceira direção nacional da CP, mas depois nunca fui do staff da CP. E nessa altura, essa campanha já foi em 2012. O Jorge Palmeirim, se não me engano, era um dos presidentes, ou ainda é. Jorge Palmeirim foi nosso convidado também, foi presidente da Assembleia Geral. Exatamente. E de facto uma das primeiras campanhas que fizemos com a CP, na altura estava fora, estava na Naturlink, foi uma campanha de conservação do Priolo. O Priolo é uma ave que está ali endémica numa zona restrita de São Miguel. Muito restrita. E já chegou a ser a mais ameaçada da Europa. Sim, o Priolo nos anos 70 tinha entre 40 a 60 indivíduos. Meu Deus. Em todo o mundo só existe na Ilha de São Miguel e na verdade na Ilha de São Miguel só existe na zona do Nordeste, próximo do município do Nordeste. Quando os portugueses lá chegaram, havia por toda a ilha. Sim. Porque ele é característico da floresta nativa de São Miguel, da floresta Laurisilva. Da Laurisilva, sim. E entretanto, que foi perdendo o terreno, não é? Foi a própria floresta, portanto, o habitat dele foi desaparecendo. Sim, foi desaparecendo para as laranjeiras, para a pastagem, então foi desaparecendo. Na verdade, o Priolo foi reduzindo porque foi caçado ativamente durante décadas. Porque ele, uma das razões por isso é porque ele comia os rebentos das laranjeiras. Então, então havia prémios para o caçar. Isso, entretanto, hoje em dia a laranjeira não tem importância económica nos Açores, mas a verdade é que quando nós começámos, quando a CP foi criada e quando começou-se a trabalhar lá nos Açores, havia um número baixíssimo de indivíduos, era a ave canora, portanto o passeriforme mais raro da Europa. E nós começámos, desde o início dos anos 2000, começámos a fazer, a CP começou a fazer uma sucessão de projetos de recuperação da Laurisilva, da floresta Laurisilva, floresta nativa, e a verdade é que tem resultado e passou de 40 a 60 indivíduos para a volta de 1.200, 1.400 nesta altura. É um caso de sucesso. Aliás, está no vosso site como caso de sucesso. É um caso de sucesso. E foi centenas de voluntários que foram para lá e replantaram a Laurisilva, ajudaram a replantar aquilo e para voltar àquele habitat que ele precisava, não é? Sim, inicialmente foram voluntários, agora foi feito de forma bastante mais profissional. Nós temos uma equipa permanente lá que trabalha sobretudo naquelas áreas de grande declive em que é complicado e é arriscado. Temos uma equipa lá permanente e utilizamos uma técnica de engenharia natural que é muito interessante para conseguir fazer plantações em áreas de declive muito elevado para evitar a erosão. É como? Aquilo é, no fundo, por exemplo, imagine uma área, uma montanha com uma grande declive, muito sujeita a quando há grandes chuvadas a entrar por dentro das povoações morrer. Então para fixar essas encostas, nós utilizamos, é plantar... É plantar e também estruturas de madeira que são colocadas e depois com plantas à volta delas para as segurar. Como se fosse sucalcos ou não é bem? Alguns locais tipo sucalcos, noutros locais umas estruturas... Mas com redes ou só madeira? Ou Não, é sobretudo madeira e com plantas. E depois as plantas elas próprias, à medida que vão crescendo... Ganham raízes e seguram o terreno. E às tantas, passado 3, 4, 5 anos, já nem se vê quase as estruturas, só se vê as plantas e nós aproveitamos essas para promotar aí também plantas nativas. Na verdade, este projeto é interessante não só por causa do Priolo, mas também porque diversas dessas plantas da floresta Laurisilva também são endémicas, só existem ali, em mais lado nenhum. E, por exemplo, havia uma espécie de... um arbusto lá dessa zona que já só se conheciam 4 indivíduos em todo o mundo. Meu Deus. E nós criámos um viveiro florestal. E agora temos encostas desses indivíduos. Portanto, isso na verdade tem um impacto muito interessante, tão interessante pelo menos como o do Priolo.
Eu gosto de falar disso e também estamos a falar disso e está a vir à conversa à medida que eu fui estudando as tuas coisas que só nunca mais acabam e são muito boas, porque falamos destes casos de sucesso, é importante também para falar do novo projeto que é a Rede dos Santuários de Aves, mas há mais, por exemplo, o melro, uma das coisas que vocês fizeram, o melro era uma espécie cinegética, estava em risco de ser uma espécie para ser caçada, não é? E vocês conseguiram que saísse da lista das espécies a caçar. Hoje em dia não se pode caçar mel. Não se caça mel. Sim, na verdade, há uma componente de conservação no terreno, mas há também muito uma componente de influência da opinião pública e das políticas legislação, exatamente. E, portanto, nesse aspecto, o papel das ONGs, das Organizações Não Governamentais de Ambiente, é fundamental. E a SPE orgulha-se de participar nesse movimento. Claro. Por exemplo, evitámos para já, com a ajuda de outras ONGs também, que fosse construído o aeroporto no Montijo. Isso foi uma grande vitória da SPE. Ok. Estiveram envolvidos nessa muito ação. Muito envolvidos. E essa parte é muito importante também. Muito bem. Então, este fascínio pela natureza que tu tens, Rui, nasceu-te desde pequeno com certeza a ver os documentários de vida selvagem, etc. Que eu também a ver. Espero que não tenhas na família caçadores. Tens? Não tenho. Está bem. E aprendeste a ler, tinhas 5 anos, aprendeste a ler com este livro A Vida na Terra, e só isso marca o futuro de um miúdo, como foi o caso. É verdade. Eu aprendi a ler. A minha mãe era professora primária. Portanto, dava-me umas boas dicas. Mas eu, na verdade, comecei a ler antes de ter aulas. Portanto, comecei a aprender a ler sozinho com aquele livro, porque fui fazendo, enfim, fazia um esforço para tentar perceber o que é que lá estava. E, curiosamente... Mas sozinho? Sim, com uma dúzia de bitites com a minha mãe, e depois de repente ela descobriu que eu já sabia ler. Mas aí a parte engraçada é que enfim, o responsável português por aquele livro, era um livro das seleções do Rio das Dadas. Ok, sim, eu lembro. E o responsável português, o editor, era o professor Carlos Beta Neves, que foi mais tarde meu professor no ISA, no Agronomia. Exato. E foi o fundador da Liga para a Proteção da Natureza. Graças a si. Disse-lhe, exatamente. Boa. Aos 7, 8 anos, tinhas 7, 8 anos, Rui, já te levantavas de noite, em plena madrugada, antes dos teus pais, para ler livros sobre a natureza. De facto, era uma coisa que te ficou no ADN para sempre. Ficou mesmo. E eu na altura achava... pequenito. Muito pequeno. E achava que em Portugal era muito difícil trabalhar com fauna selvagem, e na altura era realmente difícil, nos anos 70, enfim. E então dediquei-me às galinhas. Às galinhas saloias. Galinhas saloias, exatamente. Para apurar a raça, que é extraordinário o que tu fazias. Tinhas 11 anos, 12? Sim, eu quando tive 11, 12 anos, ali num guia que... Para torná-las mais eficientes. Digo que a galinha saloia era muito rústica, muito adaptada, e que tinha um bom potencial de fertilidade. Foi da zona saloia, não é? De Sintra onde tu moras. Saloia, exatamente. Sim, exatamente. Mas que ninguém tinha selecionado, ninguém tinha aproveitado as características. E eu, no alto dos meus 11 anos, achei que era esse o meu objetivo de vida. E então comecei a, todos os dias que ia para a escola... espécies e tudo, foi a sério? No fundo foi às feiras saloias, comprar aquelas que me pareciam melhores exemplares da raça. E depois comecei a selecionar porque eu ia todos os dias para a escola de manhãzinha, né, como todos os miúdos, e é difícil depois ver quais são os ovos de quem. E eu precisava de saber quem eram os ovos de quem, porque eu queria chocar os ovos das melhores galinhas. Claro. E então todos os dias utilizava esta técnica maravilhosa que é colocar o dedo mindinho dentro da cloaca das galinhas, à procura do... que dá para ver às 7 horas da manhã, já dá para perceber quais são os que vão pôr o ovo nesse dia. Ok. E então eu criei um registro... a dilatação, digamos assim. Não, mas vê-se, sente-se o ovo. Engraçado. E portanto, isso, eu, ao longo de todos os anos, até entrar na universidade, registrei todos os ovos que foram postos por todas as minhas galinhas, e ao fim, quando eu cheguei na universidade, já tinha níveis de postura idênticos ao topo das raças. Assim, às poedeiras profissionais. Literalmente. e foi interessante. Estava no Segredo dos Anjos, ou melhor, não estava no teu ADN, querias para a silvicultura, já és engenheiro silvicultor, ramo de gestão de cursos naturais, tiraste no ISA, ali na agronomia, como já falámos, na ajuda, foste o melhor do teu curso, com a tua média, foste depois bolseiro de doutoramento e doutoraste em engenharia florestal com especialização em gestão de vida selvagem. E aqui no trabalho que fizeste sobre a perdiz vermelha, aliás, a perdiz vermelha, que depois consta de outros artigos que tu escreveste também sobre isso. Tinhas esta facilidade e este gosto em observar aves na Chapada, na Tapada da Ajuda, e foste, aliás, um dos fundadores do Centro de Ecologia Aplicada da tua escola, do teu ISA. Sim, nós na altura eu era investigador lá. Um dos meus professores, que depois me convidou para a empresa dele, o engenheiro João Bugalho, e um professor que acabou por ser orientador do meu doutoramento, o professor Francisco Rego, nós os três, ao almoço, começámos a pensar seriamente em criar o Centro de Ecologia Aplicada da Agronomia. Na altura era um simples bolseiro, participei nesse momento e
no fundo até convidei os primeiros investigadores a participar no centro, mas enfim, em termos práticos, quem era o professor e quem eram os outros dois, não é? Eu simplesmente participei no processo. Foste, então, a tua experiência profissional passa muito por estas empresas de consultoria ambiental, como a IRENA, a Ordenação e Gestão de Recursos Naturais. No ano 2000, estamos a falar de já há 25 anos, aí nasceu a Naturlink, esta sim, que aliás tu fazias tudo, é informação ambiental, mas tu fazias tudo, desde o site, tu és muito bom também nas tecnologias, ainda bem, tens essa facilidade, sim, és um ótimo divulgador e, portanto, no fundo, conteúdos... Nós criámos o Naturlink, que no fundo era essencialmente, estava centrado num portal de natureza, de conservação da natureza e ambiente, em português. Em português, o que é bom tu dizeres isso, porque espantou-te o nível que vocês chegaram. Vocês tinham 1 milhão e meio sim, de visualizações. Até a Google vos deu esse prémio, digamos assim, essa distinção. Na altura havia um serviço do Google, que era o Google Ad Planner, em 2012, 2014, que servia de referência também para a e aí comparava quase 100 sites ambientais. E chegámos à conclusão, para a nossa surpresa, que éramos o site ambiental com o maior tráfego da Europa. E em português. Uma média de 700 mil a 1 milhão e 200 mil visualizações, o que é, em português é extraordinário. Isso é que espanta mais, nem sequer era inglês, ou não é como ser um nome normal ser tão visto. Pois, porque há muito interesse, há muita gente interessada nisto. E na altura havia temos muitos imigrantes para a Europa fora também, interessados, se calhar. Sim, mas o público era mais mesmo nacional. E também um pouco no Brasil. E acabou por, na altura, ocupar um nicho que não estava ocupado relativo à divulgação da informação ambiental. Foram muito pioneiros. Em 2013 fundaste e geriste este primeiro portal ecossocial, este Nature Fun. É engraçado porque foi mesmo considerado o primeiro portal ecossocial porque juntava estes 3 pilares da sustentabilidade, não era? A parte do ambiente, da economia, da sociedade, porque promovia a venda, por exemplo, de artigos que depois revertia parte também para a conservação da natureza. Sim, portanto, a ideia era essa mesma. Portanto, nós já só vendíamos produtos ambientalmente favoráveis, digamos assim. Seja do ponto de vista informativo, por exemplo, um guia de aves, seja do ponto de vista alimentar, por exemplo, um cabaz de produtos biológicos sem agroquímicos, esse tipo de coisa. Exatamente. E, portanto, isso era uma característica. A segunda característica era que nós tentávamos sempre que os preços fossem competitivos, fazíamos um acordo com os produtores de maneira que fosse de preferência, não houvesse mais caro mais barato do que isto. Sim. E por outro lado, por cada venda que fazíamos, contribuímos para um projeto social. Exatamente. A CAIS, por exemplo, vários projetos em que vendíamos, imagino, vendíamos 100 livros ou fazíamos 100 euros ou assim uma coisa para os próprios utilizadores podiam gerar receitas para si próprios através do portal. É mais uma valência curiosa. Era mais essa valência, porque as pessoas as pessoas que referenciavam e indicavam o portal, nós percebíamos de onde é que vinham essas referências e atribuímos parte da receita gerada para essas pessoas. Esta ideia que vocês também tiveram do Naturlink, eu, ou, por exemplo, ligação às escolas, ou Nature África, por exemplo, isto foi avante, é uma coisa que ainda está nos planos um dia? Sim, isso foi mais associado na altura, sobretudo ao portal Naturlink. Ok. Nós, entretanto, o Naturlink, eu afastei-me da Naturlink mais ou menos em 2017 ou 2018 e agora já não estou nessa, mudei para outros projetos, mais ligado a turismo sustentável inicialmente, e depois que caiu a pandemia tudo isso mudou. Mas sim, criámos vários projetos, alguns cofinanciados, outros associados diretamente ao conteúdo do portal Naturlink, associado, por exemplo, a Nature África, Nature Sintra, assim, vários projetos dessa natureza. Ok, muito bem. Com a tua mulher fundaram esta coisa do Nature Sintra também, isto tem a ver com o turismo, não é? Sim. Tem a ver, vocês foram considerados uns super anfitriões, mesmo no Airbnb, chegaram a ser mais referenciados, os alojamentos estavam em 5% melhor pontuados do mundo nesta plataforma, mas de facto a pandemia veio a pandemia desgraçou-nos. Pôs-nos na bancarrota completamente. Literalmente. Portanto, nós de facto para outras coisas. Não é? É verdade. Nós decidimos criar, lá em Sintra, uma área particularmente turística e tem uma natureza muito interessante e a parte cultural também é muito interessante, e então achámos que era interessante combinar o alojamento com passeios
passeio, com a agricultura biológica, tudo isso. Exatamente. E realmente tínhamos uma casa, que era a casa onde nós habitávamos, que começámos a ter o alojamento, depois aquilo começou a crescer, criámos outro, depois mais outro e mais outro, e às tantas já tínhamos vários alojamentos e várias atividades, e estava sempre cheio, felizmente Estamos a falar sempre em 2018, muito bem 2019, classificado. 2020, por aí, sim. E de repente veio a pandemia, e tudo isso desmoronou. Muito bem. Vamos continuar a falar deste teu, até chegar aos santuários das aves, deste teu percurso. Rui Borralho, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com o Rui Borralho. Ele é um silvicultor, doutorado em Engenharia Florestal e especialista em Gestão de Vida Selvagem, que é diretor executivo da SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e vem-nos explicar este projeto da criação da Rede Nacional de Santuários de Aves, com habitats protegidos e monitorizados, para reverter o terrível declínio da avifauna que nós estamos a viver. Estamos ainda a falar das tuas, que são muitas, valências e coisas que inventaste a nível do ambiente, da divulgação. Tu és muito bom divulgador também, ainda bem, que é muito importante isso, é muito preciso isso. Esta da natureza, és um entusiasta incorrigível, ainda bem, és um daqueles carolas do ambiente, como tu próprio que auto-intitulas com muita razão. É muito giro porque falámos de várias iniciativas que vocês tiveram, criaram depois da pandemia a rede, ou durante esta rede Natura Hortas, que é muito curioso, chegaram a ultrapassar os 40, que tinham a ver com as pessoas poderem ajudar e criar e depois vender os produtos? Sim, na verdade a Natura Hortas foi uma resposta direta da nossa família à pandemia. Portanto, nós de repente com a pandemia, com o fim de todo aquele projeto ecoturístico que nós tínhamos, ficámos de repente sem qualquer reserva, não é? Sem nada, não tínhamos fontes de receita. Muitos daqueles projetos estavam ligados a investimentos que nós fizemos e que tínhamos que continuar a pagar, e de repente tínhamos que arranjar maneira de comer e arranjar maneira de gerar receitas, e só tínhamos um pequeno quintalzinho na nossa casa. E pensámos que, mas de qualquer modo, uma forma de gerar comida e receitas era produzir... Vocês próprios produzirem a própria horta? Produtos biológicos, portanto, produtos sem agroquímicos. Nós, na verdade, produzimos nem sequer os agroquímicos que são aceitos em agricultura biológica, só com as mesinhas tradicionais que nós fomos conhecendo. Como eu era da agronomia, eu tinha alguma formação de base nisso, e, por outro lado, também fui sempre estudando essas alternativas, falando com os mais velhos. Só que não tínhamos terreno. Okay. E então lembrámos de como há tantos terrenos não utilizados em Portugal, mesmo nossos vizinhos no nosso bairro tinham vários espaços e não sei o quê, lembrámos de contactar. Por que não? Por contactar pessoas que tinham terrenos e que não eram usados e propor, se nos deixassem utilizar o terreno e a água, nós iríamos produzir os produtos sem agroquímicos, as hortícolas, horta, portanto? Fazer hortas e propunhamos, não tínhamos dinheiro para pagar às pessoas, mas dávamos uma fração tipo 15, 20, 30% da produção, de graça às pessoas, nós fazíamos o trabalho e eles deixavam de utilizar o terreno. E, portanto, nós, sem recursos nenhuns e sem terreno, depois lançámos uma campanha de crowdfunding para conseguir financiar o período entre o primeiro cultivo e a primeira venda. Sim. Porque aí não há retorno nenhum ainda. E, sim, portanto... O primeiro cultivo, a primeira alface da rede Natura Hortas foi plantada em 25 de abril de 2020, curiosamente. e a ideia era começar a vender em junho. E então lançámos uma campanha numa plataforma, GoFundMe, e quando começámos a divulgar esta ideia, nas primeiras 2 horas angariámos 80 terrenos. Meu Deus! E, portanto, passámos de uma situação em que tínhamos meia dúzia de metros quadrados para grandes proprietários. Exatamente. Ofertas desde terrenos no Brasil até terrenos em São Tomé e Príncipe, em todo lado. E em junho já tínhamos várias hortas a avançar. Depois o fator limitante éramos nós próprios, a minha mulher, eu, a minha filha. Sim. E depois começámos a juntar pessoas que se comprometeram, que criaram hortas sem agroquímicos e seguiam o nosso modus operandi nos seus diferentes terrenos. Boa. Portanto, aí nós comprávamos os produtos em preço de revenda, os produtos que eles produziam, e depois nós distribuíamos estes produtos sem agroquímicos em cabazes, no distrito de Lisboa e Setúbal. Faz lembrar a Fruta Feia e este género de iniciativas que são ótimas. E vocês não paravam, tu não paras, é impressionante. Tu e a tua família toda, já percebi, com a tua mulher criaram isto já, mais recentemente, já há 3 ou 4 anos, esta da Natura Acessórios. Natura Acessórios, sim. E que tem a ver com, é isto do artesanato, não é? Artesanato em madeira sustentável, digamos assim. Sim, como eu sou engenheiro florestal,
lembrámos de utilizar as madeiras resultantes de podas e desbastes de jardins e florestas e afins, que são muito interessantes. E a minha mulher, que é uma artista, é muito mais do que eu, que faz pirogravação. Pronto, e então depois gravava na madeira. E, portanto, ela pirograva e pinta. Pintada à mão, com fins didáticos, com fins lúdicos, decorativos. Muito giro, aquilo é mesmo giro. E então começámos a vender... Como artesãos e vendedores. E eu sou vendedor ambulante também, foi o que eu faço, sou vendedor ambulante, e tenho uma banquinha permanente, concorremos a um projeto da Câmara de Sintra ligada que chama-se Arte na Vila, ligada à situação de património mundial da Câmara, que eles apoiam os artesãos do locais, claro. E nós temos uma banquinha permanente lá onde vendemos... Natura Acessórios é o vosso nome? Se eu vir uma banquinha com... o nome, acho que é mais agora... Tita Nature, porque a Tita é o pseudónimo da minha mulher. É o petirão da Marília. E Tita Nature. E agora também temos a Amazon criou recentemente uma secção chamada Handmade, só de produtos artesanais. Feitos à mão. E nós fomos aprovados recentemente e agora temos um canal. Então vai estar na Amazon. Meu Deus. Outra coisa que tu fazias, que é tudo ao lado, mas tu fazes muitas coisas ao lado. Por exemplo, este Pluridoc, tu deste uma plataforma de gestão de partilha de documentos técnicos, que foi a primeira na Europa no género. Foi, literalmente, a primeira. Na altura, o que acontece é que nós somos pequeninos, não é? Em termos de financeiros. E na altura isso estava ligado à Naturlink, que tinha criado a Naturlink há pouco tempo. E a ideia era precisamente criar uma plataforma onde quem desejasse podia colocar lá os seus documentos. Desde documentos científicos de revistas de topo, literalmente, até relatórios, enfim, entre a publicação científica e a publicação cinzenta, digamos assim. E correu muito bem. Só que, entretanto, dezenas de milhares de utilizadores registados. Dezenas de milhares, muito rapidamente. Só que aquilo era sobretudo bom para divulgar e não bom para ganhar dinheiro, porque nós não cobrávamos. E, portanto, foi mais só para... outra coisa completamente ao lado, também és um atleta federado quase, em ténis de mesa, tu foste campeão da Federação Nacional, muitos anos, na parte quando foste campeão nacional universitário, e mesmo hoje em dia, se calhar, quando chegaste a ser o veterano, campeão. Sim, a minha mulher e eu somos campeões de Lisboa e de Natel de pares mistos. Boa. Mas, enfim, em ténis de mesa é engraçado. Em ténis de mesa. Eu, na altura, fui campeão nacional universitário, fazia parte da equipa que foi campeão nacional universitário, e depois comecei a trabalhar, fiquei 28 anos sem jogar. E, portanto, nessa altura, e depois voltei, mais recentemente, tipo 2015 ou 2016. Como andar de bicicleta, sabias? Voltaram de todas as maneiras e técnicas de puxar e de... Não, mas fui para um clube que tem uma formação muito boa, sobretudo de miúdos, e depois os mais grudos como eu, que é o Top Spin em Sintra. E que é o campeão da divisão de honra da região, e fui treinando, e às tantas fui 2 vezes consecutivas, ganhei o Circuito Nacional de Veteranos mais recentemente. Bem. O teu fascínio pelas aves, concretamente as aves, vem desde pequeno, já percebi, desde a faculdade que ias ver aves em vez de ir às aulas. São de facto tão importantes assim. Claro que são importantes, eu percebo o que vais dizer, mas eu lembro, por exemplo, do Einstein falar das abelhas. Se as abelhas se extinguissem, a humanidade num mês e tal acabaria também. Sim, se as formigas ainda pior. E, portanto, as formigas ainda é mais. É a maior biomassa que existe na Terra, está a ver com as formigas. Não há dúvida que há muitas, cada uma tem a sua importância. As aves têm uma particularidade muito interessante, é que são mais fáceis de ver do que a maioria dos animais silvestres. E são muito bonitas. E, portanto, é uma maneira muito interessante de levar jovens, as crianças, as pessoas a envolver-se com a conservação da natureza, a participar no campo. No meu caso, quando era miúdo, eu gostava da bicharada toda. Como achava que o meu futuro, trabalhar em Portugal com espécies silvestres era muito difícil, na altura era difícil, comecei a me dedicar às galinhas, mas depois quando cheguei à agronomia e comecei a ver os bichos diretamente no terreno, deixei de... Chapim azul, concretamente. O chapim azul foi o primeiro, por causa desse chapim azul é que existe a SP, e uma das razões pela qual existe a SP. Está no símbolo do... Devia estar. Não está. Mas isso. Ficaste fascinado? Fiquei
fascinado e, portanto, espécies em geral. há aquela coisa, eu quando estou muito interessado num dado tema, fico durante um período, que às vezes são de anos, completamente obcecado por aquilo. Exato. E, portanto, fiquei muito interessado com aquilo e depois acabei por fazer doutoramento na mesa. Como perdizes, que no fundo são as galinhas silvestres, não é? Sim, exatamente. É engraçado, nós temos uma grande e há este guia também do Guia das Aves, que há em Portugal, aliás é um dos brindes para quem colabora e quem faz donativos no vosso site, está. Temos uma grande e importante variedade. Sim, temos. Para o país para a dimensão do país Exatamente. que temos uma grande biodiversidade, somos estamos no top 5, provavelmente 3 ou 4 dos países europeus com maior diversidade de aves. Sério? Top 5? A Turquia e a Espanha são os que têm mais. Okay. E temos realmente uma grande diversidade de aves e uma grande diversidade. Nós somos um país pequeno, mas que se desenvolve em latitude, digamos assim. E, portanto, temos uma grande diversidade de habitats e, por isso, uma grande diversidade também de fauna, de biodiversidade. É engraçado porque já tive aqui há 4 anos, João Jara vem-nos falar de orniturismo, que eu não fazia ideia, mas de facto pode ser uma mais-valia extraordinária. Há pessoas que pagam milhões para ir para a Inglaterra em estas explorações, estas férias, tiram as férias para ir ver isto, aves em certas zonas do Reino Unido, e eu penso que é uma coisa que cá também se pode desenvolver muito. Não, certamente. Na verdade, há muita gente do Reino Unido que vem observar aves cá. Tem essa coisa, não é? E o típico deles. Hoje em dia o turismo ornitológico mexe realmente milhões a nível europeu e não só, a nível mundial. Em Portugal existe muito mais do que existia há uns tempos atrás, mas ainda não tem essa dimensão tão grande. Essa escala. Nós na SP também fazemos várias atividades que têm a ver com turismo e natureza, mas muitas vezes, mas não só, também ligados aos nossos próprios sócios. Não é? A CP, entretanto, foi fundada, como tu disseste, já faz 32 anos, foste um dos sócios fundadores, é o nosso parceiro, no fundo, na BirdLife International, que está em mais de 100 países, e tem escritórios na Madeira, em Açores e cá no continente, claro. Exatamente. Com a ajuda dos sócios, voluntários e parceiros, acompanham o estado das aves, constroem ninhos, removem espécies invasoras, batem-se por melhores leis, combatem os crimes contra o ambiente, muito mais. Falámos de alguns casos de sucesso, como o Priol, por exemplo. Tu és diretor executivo desde maio do ano passado e tens já estas 3 décadas de experiência neste. E também és um bom gestor operacional, isso é muito importante. E nas redes e nas partes técnicas também és bom, mexes muito bem e por isso és um grande divulgador. Com as newsletters, as mailing lists, tinhas 40 mil endereços na mailing list que mandavas, é impressionante. E conservação de habitats, este estudo sobre a ecologia, a gestão dos vertebrados terrestres. Estas noções de crowdfunding, que nós também já falámos, esta app sobre as boas práticas de construção, por exemplo, em clima mediterrâneo, é uma das coisas boas que nasceu, Sim, nós ainda no tempo da Naturlink criámos uma iniciativa chamada Naturfunding, em parceria com uma plataforma, uma das maiores plataformas mundiais de crowdfunding, que se chama Indiegogo. Que é americana e que é uma das mais famosas do mundo. Das mais famosas. E na altura, em 2012, nós decidimos avançar com o crowdfunding porque fomos contactados pelo Grupo Lobo, que na altura estava em risco de ser despejado do local onde onde 7 hectares ali na zona de Mafra, não é? Na zona de Mafra, exatamente. Iam ser despejados e, portanto... Iam ser despejados porque acabava. Os donos ia acabar. E então eu tive umas conversas com o professor Francisco Petrucci, que é ainda hoje o presidente, e nós, que nunca tínhamos trabalhado com crowdfunding, achámos que era uma via, tentar arranjar financiamento para evitar que fossem despejados e que acabasse. E, na verdade, eu pensei, na altura, na Naturlink era o tal portal com o maior tráfego da Europa e por que não? Contactei a maior plataforma crowdfunding generalista do mundo e disse, olha, nós somos o maior da Europa. E vocês não têm nada específico para ambiente. Vamos criar uma secção de ambiente dentro do crowdfunding, porque uma secção de causas ambientais dentro do crowdfunding. E para surpresa de todos. E eles disseram que sim. E no dia seguinte já estava aquilo criado. E a verdade, ao fim do mês, angariámos 100 e tal mil euros. Que era o que eles precisavam. Evitámos. Portanto, evitaram o despejo. E, portanto, esse projeto que estavas a falar há pouco foi uma dessas iniciativas que foi financiada pelo crowdfunding. Não, e há mais. Por exemplo, mesmo de sentarem no Naturfunding, esta campanha que vocês fizeram em 2015, que faz agora uma década, que permitiram à seleção portuguesa de fotografia subaquática ir àquele Estava no Naturfunding. Era para ir ao Campeonato Mundial de fotografia da modalidade de fotografia. Sim, fomos contactados pela equipa, que
que é muito boa. E não tinha dinheiro para ir, obviamente, não tinha dinheiro para ir, na Holanda, salvo erro, exatamente. Sim. E conseguimos arranjar o financiamento para isso. Há outros casos, por exemplo... E valeu a pena. Ganharam medalha de prata. É verdade. Numa das categorias. De prata ou de ouro até, acho que foi de ouro até. Houve de ouro em algumas categorias. Exatamente. E prata no geral. Estas campanhas de consumo patrocinado também têm a ver contigo, este consumo 3.0, esta Naturbio, que promove o consumo de produtos biológicos produzidos em Portugal, e depois estás envolvido em campanhas de cidadania ambiental, congressos, exposições, aquela exposição da Terra dos Linces, por exemplo, também teve a ver contigo. Sim, fui organizar. Sim. Já em 2010, a Conferência Internacional que houve na Gulbenkian sobre a ecologia e conservação dos anfíbios, que é outra coisa que também dizem que é um sinal alarmante de poluição no mundo, o facto de estarem a desaparecer os sapos ou os anfíbios em geral. Sem dúvida, os anfíbios são excelentes indicadores da qualidade do ar, da qualidade da água, sobretudo, qualidade da água então. E dos ecossistemas, e porque são muito sensíveis, não é? E isso é por isso mesmo que em muitas áreas estão a desaparecer muitos deles. Portanto, enfim, e tem uma biologia, uma ecologia muito interessante. Há a componente de conservação, há a componente científica, e tivemos realmente, organizámos esse congresso na Gulbenkian sobre a conservação de anfíbios nessa altura. Esta Rede Nacional de Santuários Parados, então, é a vossa luta atual, que querem travar este declínio de números de aves comuns, até o pintacilgo, o pardal, o cuco, a rola brava, até esses estão a diminuir bastante. É verdade. A nível europeu, como dizias há pouco, cerca de 65% das aves de zonas agrícolas estão em declínio. Isto é quase 2/3. É uma brutalidade, é imenso. Em Portugal não tanto, em Portugal é à volta de 1/3, mas é imensa mesmo. Sim, claro. Da área florestal, cerca de 40 e tal % a nível europeu, cerca de 25% em Portugal. E o que eu sinto, agora que estive afastado da SPE durante uns anos e voltei agora, eu sinto-me um pouco como uma espécie de viajante no tempo, porque eu estive a fazer investigação com essa bicharada até ao início dos anos 2000. Depois foi mais comunicação, foi mais divulgação. E de repente chego agora, 20 anos depois, e olho para esses números, porque a SPE, as universidades, o ICNF, todos eles têm tentado sempre a fazer uma monitorização da evolução destes bichos, portanto, os censos das aves comuns, as aves nidificantes, esse tipo de coisas. E estamos essencialmente a testemunhar um desaparecimento de várias populações e não, temos que mudar, temos que fazer algo de diferente. É certo que há muitos projetos ao longo deste tempo, incluindo aqueles que deste exemplos, em que dirigidos para espécies específicas e dirigidos em áreas particulares têm tido bastante sucesso em termos de conservação da natureza. Mas a verdade é que a avifauna como um todo, e em particular as aves comuns que todos nós conhecemos, as andorinhas, os pintacilgos, o pardal dos telhados, tudo isso, estão a desaparecer. E nós achamos que tínhamos que mudar qualquer coisa. E então achamos que era importante envolver a sociedade civil. Não só terrenos, não só na lógica da educação ambiental ou sensibilização ambiental, que é importante, mas que já existe ao longo do tempo, mas envolvê-los diretamente na conservação do terreno. Portanto, quer através da disponibilidade de terrenos, um bocadinho na lógica das naturhortas que eu falei há pouco, disponibilizar terrenos para conservação, quer envolver os próprios proprietários na implementação de pequenas medidas de gestão, por exemplo, colocação de bebedouros, comedouros, caixas-ninho, culturas para a fauna, fazer charcos em certas zonas. Exatamente. E, portanto, isso resulta mesmo. E eu, por exemplo, a minha família mudámos para uma quintinha pequenina em Sintra, na zona de Sintra, há menos de um ano, há quase um ano. E quando chegámos lá, aquilo não tinha muito pouca bicharada, a vegetação estava tinha tido pastoreia demasiado e tal. E nós começámos a fazer aos poucos. Fizemos a tal hortinha sem agroquímicos, pusemos as galinhas, pusemos uns cavalos e tal, pusemos uns comedouros e tal. E hoje em dia, aquilo tem... A resposta das aves é rapidíssima. É rapidíssima. Estamos ali à janela e estamos a ver os bichos todos ali. No outro dia tive que afastar uma águia de Bonela e queriam comer as galinhas. Incrível. E aquilo realmente é muito interessante. E nós achamos que a nossa visão é, se conseguimos criar uma rede de santuários espalhados pelo país todo, em vez de termos meia dúzia de parques naturais ou regionais, onde há regras, mas há muito pouca gestão. Ou quase nenhuma gestão de conservação. Se nós conseguimos envolver as pessoas e em cada uma delas não só monitorizar os bichos e como é que elas usam o meio, mas também implementar medidas de conservação no terreno, nós acreditamos que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, de repente, conseguimos travar esse declínio.
E é esse o nosso sonho. Estes santuários são criados em terrenos que tenham pelo menos 1 hectare, não é? Exato. Cujos proprietários se comprometam então a implementar estas medidas favoráveis às aves pelo menos durante 5 anos, de acordo com um plano de gestão que é definido em conjunto com vocês, com a CPEA. Implica criar, por exemplo, charcos e pontos de água, substituir plantas invasoras por espécies autóctones, implementar parcelas de culturas para a fauna, instalar caixas de ninho, este tipo de coisas. Para criar cada santuário desta rede precisam 3 mil euros, basta que vocês, com donativos, vão juntando. Depende da dimensão, não é? Digamos, a área padrão, digamos, a área média, normalmente varia entre 5 e 10 hectares, é um médio. As pessoas podem ter um terreno que tenham, mas podem reservar uma parte para isto. Exatamente. Aí entram vocês, vão ao vosso site, inscrevem-se, candidatam-se a ser um desses santuários, digamos assim. Exatamente. Recebem toda a informação possível e a ajuda que for preciso. E, na verdade, nós lançámos esta campanha, começámos a divulgá-la em meados de novembro. Portanto, está agora a fazer 2 meses e meio. Sim. E o nosso objetivo inicial era criar entre 5 a 10 santuários no primeiro ano e angariar cerca de 15 mil euros. Ora, ao fim de 2 meses e meio, já recebemos mais de 60 ofertas de terrenos e já angariamos quase 80 mil euros. E, portanto, há uma resposta da sociedade civil muito mais... Percebe que isso é importante, é muito bom. Muito melhor do que estávamos à espera. E, na verdade, já existem várias empresas... Não é surpreendido por isso, já tem acontecido ao longo da vida. Ainda bem. É verdade. Felizmente. Felizmente. Claro. Mas as pessoas... O que é interessante aqui é que estamos a mudar o paradigma. Estamos a fazer isto ao contrário. Não estamos à espera que o Estado ou que a União Europeia financie a conservação da natureza e que aprove. Nós pegamos na sociedade e as pessoas não estão a pedir dinheiro para fazer coisas, as pessoas estão a doar dinheiro para conservar a natureza. E percebe-se, calhar, também, Rui, que é uma parte da sociedade civil que está empenhada nisto e que tem os conhecimentos e a técnica para fazer isto bem feito. Já tem dado provas das coisas que têm corrido bem, por isso é que falámos tanto das vossas campanhas. E, de facto, querem ajudar, querem participar nisto e não estar à espera que a política agrícola comum proteja os pequenos produtores e estes santuários de biodiversidade. E mais grave ainda, nós fomos contactados esta semana pelo BirdLife International, que é a maior Federação Mundial de Conservação da Natureza que nós pertencemos, que estão impressionados com a evolução desta campanha e querem... Já temos uma reunião marcada para a semana. Boa. E querem considerar a possibilidade de estender isso para a Europa toda. E o que era espetacular. Sim, não. E o vosso apoio não se estende só a Portugal. Os santuários estão a ajudar a apoiar espécies também migratórias. Isto é um efeito de cascata, não é? É verdade. Que vai se fazer sentir a quilómetros de distância. Muito bem, está tudo contabilizado. Dê refúgio às aves, é esta grande campanha. O que é que pode fazer? Nós estamos a terminar. Quero-te agradecer muito, Rui Borralho, teres vindo. Muito obrigado. No site www.santuarios.spea.pt está lá tudo. As pessoas podem participar com donativos, com terrenos, com a divulgação e vale a pena colaborar porque de facto é uma aposta vencedora e oxalá continua tudo a correr muito bem. Muito obrigado. Rui Borralho, bem-aja por ter vindo, pela tua disponibilidade e corra tudo bem então com a SPA e com estes santuários, redes de santuários de aves por todo o país. Muito obrigado, João Paulo, foi um prazer. Até breve. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.